Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, 1 João capítulo 3, aliás 5, versos de 13 em diante, João diz assim: Meu propósito em escrever é simplesmente este, que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. A realidade não é uma ilusão. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta dele é garantida. Algumas pessoas, elas alegam que os evangélicos, os crentes, falando assim nas antigas, é um povo assim um tanto quanto arrogante, porque nós dizemos que nós somos salvos. E é interessante que Paulo afirma que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós somos salvos. E aqui João continua dizendo isso, que vocês que creem no Filho de Deus, saibam que, sem sombra de dúvida, vocês têm a vida eterna. A vida eterna, ela já começou. Nós estamos vivendo os primeiros dias da vida eterna. Uma vida que não terá fim, uma vida que será ao lado do Senhor Jesus. E essa vida, como o evangelista João diz em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem em Jesus, esses são filhos de Deus e esses têm a vida eterna. E João diz mais, e temos a confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E temos essa certeza e sabemos que a resposta é garantida. Se tem um assunto que é um tanto quanto controverso no meio cristão, é a respeito da oração. Algumas pessoas acham que a oração é algo místico, que tudo que o cristão pedir, Deus vai nos dar. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia faz questão de dizer que, se pedirmos de acordo com a vontade dele, ele nos dará. Em 1 João 3, versos 21 e 22, João diz: Amados, se o coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha a sequência. João faz questão de nos afirmar que, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, se a nossa consciência não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque pedimos de acordo com a sua vontade. Quando pedimos para esbanjar, Deus não nos dá. Tiago diz que orai, clamai, pedi e não recebeis. Não recebeis porque pedis mal, pedis para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, ele nos dá. Caso contrário, ele não nos dá. E ele não nos dá porque nós não estamos preparados para receber. Então, ore, mas ore segundo a vontade de Deus. Tenha essa certeza, você é filho de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tem a vida eterna. Você é filho de Deus e você tem a vida eterna. E João continua dizendo, por exemplo, se vemos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e ele nos atende, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Existe pecado que é fatal e, nesse caso, não digo que se deva orar. Tudo o que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Aqui existe uma dúvida: que pecado é esse que João está se referindo? Como a primeira epístola de João foi escrita para combater uma heresia chamada gnosticismo, é bem provável que João esteja falando do pecado dos gnósticos. Os gnósticos não acreditavam na morte de Jesus, na morte expiatória de Jesus pelos nossos pecados. Eles diziam que Jesus não morreu na cruz porque um espírito tão bom não poderia morrer. Eles faziam essa distinção. Por outro lado, eles não tinham nenhum freio moral. Para eles, o que você faz não tem nenhum problema. O que interessa é se você tem uma doutrina correta a respeito de Jesus.
O que interessa é se você conhecer, se você conhece, não se você vive. E essas pessoas, devido a esse fato, eles tinham uma vida moral totalmente depravada. E João diz, olha, se a pessoa vive desse jeito e não se arrepende, não adianta orar por ela. Ela não tem nenhuma escapatória. Por quê? Porque ela não se arrepende. Sabemos que ninguém que é nascido de Deus faz do pecado uma prática. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente! E que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos, cuidado com as imitações. Eu creio que estamos num tempo que a gente precisa ter muita convicção disso. Muita imitação, muita gente falando em nome de Jesus, coisa que Jesus jamais faria. Mas se nós somos nascidos de Deus, nós somos protegidos de Deus e o maligno não nos toca. Essa é a certeza que nós temos. Fique com Deus. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Fique em paz.